Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre sensitivo, ser sensitivo. Será que você é sensitivo? Como eu faço todo dia, eu faço de segunda a sábado, eu faço análise de mapa astral, eu tenho sentido cada vez mais pessoas sensitivas que querem descobrir, querem entender o que significa ser isso. E antes da gente falar de ser sensitivo, eu quero deixar até um espaçozinho para a mediunidade. Independente de qual for a sua religião, você pode ser sensitivo. Você pode ser um católico que tem essa sensibilidade. Você é um bandista, você tem essa sensibilidade. Conheço evangélicos que são sensitivos. Eu recebi um e-mail essa semana de uma pessoa que ele é aspirante ele vai se tornar padre. Eu achei bacana. Ele me mandou um e-mail falando que ele se sente sensitivo e queria entender esses processos, como é que ele poderia até ajudar as pessoas com essa sensibilidade a mais. E hoje a gente está, inclusive, ao vivo no Facebook pela Rádio Mundial. Bacana, né? Então, o que é ser sensitivo? Será que você é uma pessoa assim sensitiva? O que é o sensitivo? É aquela pessoa que tem uma sensibilidade a mais do que o outro. É muito mais também do que a intuição. Então, por exemplo, eu tenho uma simpatia por alguém, eu vou tratar bem a pessoa. Eu tenho antipatia por alguém, eu não vou tratar bem. O sensitivo, ele tem uma relação empática com alguém, ou seja, ele consegue se colocar no lugar do outro para conhecê-lo, para entendê-lo. Então, por exemplo, psicólogos são bons, são sensitivos naturalmente. As pessoas que jogam tarô, a gente tem uma facilidade, astrólogos, claro, mas a gente tem uma sensibilidade para se colocar no lugar do outro e poder ajudá-lo. O que é ser sensitivo? Você sabe o que vai acontecer. É uma coisa que vai muito além da intuição, mesmo que seja, ninguém sabe por quê, mas você sabe que aquilo vai acontecer, ou você sabe que existe algo mais. Outra coisa que o sensitivo, ele tem essa sensibilidade, por exemplo, ele sente as emoções e que essas emoções, elas passam a ser da pessoa. É o efeito esponja e acaba sendo um grande fardo. Eu tenho uma amiga minha, a Neuma, ela contou para mim que ela entrou numa loja para comprar sapatos e a atendente, ela sentiu a energia ruim da atendente e ficou mal o dia inteiro por conta disso. Se você tem essa sensibilidade de você, quando está próximo de alguém, é como se você sentisse o fardo daquela outra pessoa, você é uma pessoa sensitiva. Outra coisa, os sensitivos têm uma grande dificuldade em ficar em lugares com muitas pessoas. Então, os locais públicos, às vezes um shopping, um supermercado, um estádio, um show, é quase insuportável, dá uma tremenda angústia. Por quê? Acaba sobrecarregando aquela pessoa porque ela vai realmente captando a energia das outras. A pessoa que tem essa sensibilidade espiritual, ela tem muita dificuldade em assistir programas onde passa, por exemplo, violência, crueldade, tragédia. Ela tem verdadeiro pavor. E geralmente quando ela assiste, ela se arrepende porque ela vai ficar com aquela imagem 2, 3 dias, não vai sair da cabeça. Ela pode ter choro, ela pode ter pesadelo. Então até a gente indica para não assistir. E o sensitivo também, ele sabe quando a pessoa não é honesta. Então, se um amigo teu ou um ente querido está te contando mentira, você sabe disso. Embora a gente tenta relevar, mas geralmente a gente sabe quando a pessoa mente. Para nós fica na cara, enquanto para outras pessoas, elas não percebem o que a pessoa está falando mentira. Por isso, muitas pessoas que são sensitivas, elas têm problemas na relação. Vão ter problemas no casamento, no namoro, e acabam, em alguns casos, ficando sozinhas. Por quê? Além disso, também ela tem os tais pressentimentos que as pessoas mais sensíveis, elas têm. Mas, geralmente, quando você tem, por exemplo, no mapa astral, Lua em Escorpião, eu tenho Lua em Escorpião, então isso provoca em mim essa sensibilidade espiritual. A Lua em Escorpião, dá uma olhada, vai no Google, coloca os seus dados em sites de astrologia, você vai descobrir. O solar, quer dizer, se você nasceu num dia cuja regência é Escorpião, você tem muito mais do que os outros. Ascendente em Escorpião, Lua em Escorpião
Escorpião na casa 10. Isso já me dá uma motivação que você vai vir a trabalhar com isso ou que você tem essa sensibilidade espiritual. É claro que em todo o mapa astral você tem o signo de Escorpião que ele está trafegando no mapa. Por exemplo, um signo de Escorpião numa casa 2 pode dar indicativos que a pessoa é um bom apostador em bolsa de valores, ele vai ganhar dinheiro. Mas, geralmente, Solar em Escorpião, Ascendente Escorpião, Lua em Escorpião, a pessoa é sensitiva. E nem estou falando tanto de mediunidade a ponto de você desenvolver essa mediunidade tua em algum centro de Umbanda, ou Candomblé, ou Mesa Branca. É a pessoa que é sensível mesmo, né? Geralmente, dependendo dessa sensibilidade, ela evita visitar pessoas em hospitais, porque é tão profundo essa empatia, o se colocar no lugar do outro, que ela chega a ter os mesmos sintomas físicos da pessoa que está doente. Então, ela pega como uma esponja. A pessoa, e geralmente quem é sensitivo, quando ela não tem esse conhecimento, ela vai ter dor de estômago, ela está sensível a ter problemas de gastrite. Em muitos casos, ela tem uma tremenda dor na coluna, problemas de coluna. Muitas dessas pessoas sensitivas vão ter problemas de tireoide, porque é muita energia condensada. Você tem os chakras, o sexto chakra, o sétimo, praticamente estourando de energia, porque são vórtices muito fortes de energia, e a pessoa começa a ter esse tipo de problema e começa a desencadear problemas de saúde. Outra coisa que o sensitivo faz, ele sempre vai olhar para as pessoas mais necessitadas e vai cortar o coração. A pessoa sensitiva, ela vai ter sempre aquele olhar de carinho para os mendigos na rua, vai querer ajudar, os cachorrinhos que estão na rua, que estão precisando de ajuda, vai querer adotar. Então você vai ter uma pessoa que vai estar do teu lado, e é complexo ser sensitivo, porque às vezes o marido ou a esposa não são. Então, eles não entendem porque, e chamam muitas vezes essa pessoa que é sensitiva de ser boba, larga a mão, você está querendo ajudar sempre todo mundo, você está sempre dando esmola para os outros. É um aspecto de ser uma pessoa sensitiva, né? Principalmente os animais, né? Quem tem essa sensibilidade tem um apego muito grande aos animais. E outra coisa, você é o tipo de pessoa que, por exemplo, você sempre é bom de doar seus ouvidos, então as pessoas estão sempre te ligando para contar os problemas. A gente diz que essa pessoa que está sempre ouvindo o problema dos outros, ela acaba se tornando uma lixeira para as questões e problemas de todo mundo. Então, se não tiver cuidado, por isso que eu falo, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e se reservar às vezes, você acaba assumindo os problemas que nem são seus. Então, eu sei quando a pessoa é sensitiva, numa consulta, além dela ser uma esponja, e ela ter dificuldades de relacionamento, porque o rapaz mentiu, ela já percebe na hora e acaba desistindo até do namoro. Ela nem quer saber de uma segunda chance. Então, e esse é um ponto que eu já sei que ela tem sensibilidade, fora aquelas questões do signo Escorpião, né? E as pessoas sempre procuram ela para desabafar. Ela fica até muito triste, porque quando ela precisa, não tem ninguém. E geralmente a pessoa fala para mim assim, Mônica, eu ajudei todo mundo e só recebi ingratidão, ou quando eu precisei de ajuda, ninguém me ajudou. E isso é uma característica muito grande de pessoas que são sensitivas. Outra coisa, muitas vezes elas estão muito cansadas. Existe uma fadiga constante. Por quê? Porque os sensitivos, eles ficam sem energia. Porque existem perto dessas pessoas vampiros de energia. Muitas vezes os próprios familiares descarregam nela toda uma frustração, uma revolta, uma raiva, e ela sempre é compreensiva da família, ou em ambientes escolares, em ambientes profissionais, ela vai ficar cansadíssima. Uma pessoa que vai chegar no final de semana não vai querer sair porque ela está super cansada, né? Então a gente tem que tomar um cuidado sobre isso também. Bom, nem precisa falar que quem é sensitivo vai adorar todo esse universo místico, espiritual, holístico. Então ele vai sempre buscar e procurar informações sobre esse universo. Pode ser astrologia, tarô, regressão de memória, apometria, baralhos, cartas, etc. Então, é um universo que é muito fascinante para essas pessoas. Geralmente, os sensitivos, eles têm uma certa aflição
de ficar em meios urbanos. Então, eles buscam, depois, dependendo da condição socioeconômica dela, eles vão buscar sempre o interior, ou eles vão buscar uma casa, uma chácara, um sítio, uma chácara, para plantar suas coisinhas, para ter seus bichinhos, seus animais, e bem isso, né? O sensitivo a gente sabe na hora, é aquela pessoa que tem 3, 4 gatos, 2 cachorros, é aquele tremendo amor pelos animais. E quem é sensitivo também curte ficar sozinho. Outro dia eu estava falando isso com meu filho e com a minha irmã. Eu gosto de ficar só, eu me sinto bem, eu gosto da minha companhia. Tem pessoas que têm uma tremenda aflição, mas geralmente os sensitivos, até para dar um descanso, também por conta da rotina que eu tenho, né? Eu faço mapa todo dia, de segunda a sábado, é bem puxado realmente. O domingo, para mim, quando eu venho na rádio, é um domingo que eu tenho o meu descanso, que eu fico tranquila, que eu gosto de ficar sozinha, lendo um bom livro. Isso é tudo de bom. Quando criança, muitas pessoas sensitivas, elas podem ter problema na escola. Então, ou elas se tornam distraídas, algumas têm problemas de dislexia. Eu, por exemplo, eu sou dislexa, né? Eu escrevia, não Mônica, né? Eu escrevia Canimô. E eu tinha uma dificuldade eu era, como fala, eu sempre esbarrava nas coisas e deixava cair tudo. Eu sempre me sentia inadequada na escola, né? Além disso, eu sempre falo que as pessoas sensitivas, elas são feitas porco-espinhos, então elas são um pouco arredias, um pouco nervosas, porque ninguém entende esses processos espirituais que ela está passando. E eu lembro quando eu era pequena, eu tive uma dificuldade tremenda, eu só fui falar com 5 anos de idade, minha mãe me levou nos médicos e tudo, quer dizer, eu já tive dificuldade para falar. Quando eu fui para a escola, eu me senti o patinho feio. Quando eu tinha 12, 13 anos, estourou, explodiu, assim, espinhas no meu rosto. Já era um processo hormonal também, fator desencadeante tanto no meu corpo material, como um processo de muita energia espiritual e também sexual, tudo misturado. Você acaba criando um vórtice de energia que você acaba perdendo o controle. O que foi me tranquilizar bastante nessa trajetória espiritual, eu comecei a ler os livros de Kardec, que me ajudaram muito, eu li os principais livros dele, e depois eu eu comprei um tarô de Marsella, e comecei a estudar carta por carta, apesar de não me sentir segura para jogar. Isso começou a me acalmar, e eu passei de patinho feio na escola a ser a menina que dava conselho para as amigas, por conta das cartas. Eu só tirava uma carta, eu olhava as cartas de tarô e desenvolvia a resposta para elas, né? Deixa eu ver. Eu estou lendo aqui as maiores questões sobre sensibilidade, né? Sobre ser sensitiva, né? Quem é sensitivo vai falar a verdade. Quer dizer, na verdade, ele é o eterno buscador. É uma pessoa que você vai numa livraria, ele está sempre enfiado em livrarias para tentar cuidar do seu potencial espiritual e aperfeiçoar cada vez mais. Também esses sensitivos geralmente são e se tornam bons psicólogos, né? Quando vai fazer uma viagem, não gostam de lugares que tenham desordem, estão sempre pintando a casa, arrumando, eles gostam de deixar tudo em ordem, não gostam dessa rotina, né? Quem tem essa questão de ser sensitivo, eles sempre quebram a rotina. E outra coisa curiosa também, a questão da sensibilidade espiritual pode fazer com que você ganhe um pouquinho de peso. É muito comum pessoas com sensibilidade espiritual, além de serem pessoas um pouquinho solitárias, como eu contei para vocês, porque elas querem encontrar a turma delas, né? Elas têm uma questão de peso mesmo, né? É um peso, tanto desse peso de... Uma vez eu escrevi um texto sobre isso no Portal Terra, obesidade espiritual, quer dizer, acaba condensando essa vampirização de energia que ela vai captando de outras pessoas e acaba tendo uma certa dificuldade até em emagrecer. Às vezes a pessoa não come nada, ela não consegue emagrecer, ela pratica exercício físico. Geralmente essa pessoa, ela é uma sensitiva que acaba captando a energia dos outros, né? Uma coisa interessante também das pessoas que têm essa sensibilidade é conseguir captar a aura delas e sentir a energia daquela outra pessoa que está na frente dela, que isso pode provocar desequilíbrios, né, de ansiedade, de estresse,
de ter que procurar um terapeuta, um psicólogo. Essas alterações de humor são muito variáveis, de acordar de manhã feliz e à noite estar super deprimida. Ou seja, haja questões, assim, se você tem uma convivência com marido, mulher, tudo, haja problema nesse sentido, porque o homem do teu lado não vai entender por que você está chorando, por que você está mais sensível com o outro. Você pode achar que é por conta do seu ciclo menstrual que você está com algum problema, mas muitas vezes em decorrência dessa sua sensibilidade espiritual. Quem tem essa sensibilidade que eu falei para vocês, geralmente ela passa longe de coisas antigas ou coisas usadas. Então, dificilmente ela vai comprar roupa de alguém em brechó, ou vai comprar algum objeto que é velho, que é antigo. Eu me lembro que eu pedi para o meu pai, eu tinha uma cama, porque a gente passou uma situação financeira muito difícil, e ele acabou comprando uma cama para mim, uma cama usada. Mas foi bastar colocar no meu quarto, eu sentia aquela coisa pesada, como se eu sentisse a energia de quem tivesse dormido ali naquela cama. Eu fiquei, acho que 2 dias com a cama, eu falei, dá para alguém, deixa na porta, porque eu não conseguia ter bons sonhos por conta dessa energia da própria cama. Então, roupa usada, indo num brechó, mesmo que lavou, já está, aparentemente está tudo em ordem, quem tem sensibilidade espiritual tem uma dificuldade em usar roupa dos outros, coisas emprestadas, não adianta. Quem tem essa sensibilidade, e nem estou falando de mediunidade, hein? Estou falando de sensibilidade. A pessoa empresta uma roupa, uma calça, ela não vai usar. É muito difícil. Outra coisa, quem tem essa sensibilidade, é muito possível que com o passar dos anos, essa pessoa se torne um vegetariano, um semi-vegetariano. Eu lembro que com 6 anos, foi a última vez que eu comi frango, depois aos poucos eu fui eliminando a carne no meu dia a dia, já tem 25 anos que eu não como carne, mais de 40 que eu não como frango. Então, as pessoas vão eliminando aos poucos a questão do frango, do peixe, da carne, vão se tornando menos compulsivos a comer algum tipo de animal. Por quê? Quando a pessoa vê a carne, o frango, o peixe no prato, é como se ela visse ou sentisse o sofrimento daquela peça que está na tua frente. Eu estou falando aqui, eu estou lendo, estou imaginando, já começa a me dar um maior dó quando eu penso no abate dos animais, né? Aliás, o Ratinho, acho que essa semana eu vi no Facebook, ele postou um vídeo na qual parece que ele vendeu a fazenda dele, né? Ele disse que não há ato mais cruel do que tirar o bezerrinho da mãe para aquilo virar um alimento para alguém, né? Ele falou, parece que ele vendeu as fazendas que ele tinha por conta disso. O que acontece? Ele está se tornando um ser mais espiritual, independente da religião que ele pratica. Isso é um movimento muito positivo, né? E quanto aos animais, o que eu fico feliz, mas ao mesmo tempo também eu fico triste. A cada dia nós temos mais pessoas que são vegetarianas, que eu fico feliz. Por outro, eu fico triste em imaginar que a gente ainda vai levar 1 século para as pessoas tomarem consciência de que a carne animal faz um mal tremendo, né? Segundo a espiritualidade, ou quem tem essa sensibilidade, isso torna o corpo material das pessoas e o corpo espiritual muito grosseiro. O corpo das pessoas torna muito grosseiros. Então você fica mais predisposto a criar uma briga, a xingar, a praguejar, a desentender contra as pessoas, muito por conta da violência cometida contra os animais. Você acaba inserindo também, biologicamente também, eu creio, que você acaba inserindo a adrenalina daqueles animais que sofreram. Então você acaba também ficando no estado grosseiro. Ou seja, se você quer, é o que eu falo para vocês, se você quer estudar o universo dos anjos, a fraternidade branca, vai eliminando a carne do seu dia a dia, pouquinho. Se você come no almoço e no jantar, só come no almoço. Eu não gosto de radicalismo, eu sempre falo isso, né? Vai eliminando aos poucos, não precisa você... A transição leva mais ou menos 10 anos. Então, se você come no almoço e no jantar, tira o almoço ou do jantar, começa a limpar o teu organismo, né?
fora as questões que eu já sempre falo, né? Uma das propostas que existem em torno da ciência, o que mais está causando câncer nas pessoas é exatamente a ingestão das carnes dos animais. Deixa eu ver o que mais que eu vou... e fechando esse assunto sobre ser sensível, ser sensitivo ou empatia por alguém, aquela pessoa que às vezes é mal-humorado, muito tímido, ou até indiferente, desconectado, a gente pode ter certeza que nós temos uma pessoa que é sensitiva. Quer dizer, meia hora é pouco para falar sobre um tema tão bacana, mas antes de você ser médium, eu já tenho essa questão que você é sensitiva, sensitivo ou sensitivo. E depois disso você pode se tornar uma pessoa como eu, espiritualista, que eu não encontrei nos templos ou nas religiões as respostas que eu queria, então eu acabei me desenvolvendo sozinha, o que não é ruim, é bom, você pode fazer isso também. Ou se você quiser frequentar um lugar também, te dou a maior força para isso, mas as questões dessa sensibilidade a gente tem que administrar mesmo, reconhecer, administrar, entender que a sensibilidade, né, que essa ser sensitiva trafega por todas as religiões, por todos os meios conhecidos, respeitar, entender e não forçar a tua natureza, né? Eu, da minha parte, se você quiser, eu já convido você aí para... Eu tenho os meus livros, né? Eu tenho tanto livro, gente, que eu escrevi. Eu estou com mais 10 para lançar. Vamos ver se eu lanço em 2017, 2018, onde eu falo sobre esses assuntos. Você pode, por exemplo, o Tarô dos Anjos. O Tarô dos Anjos é uma ferramenta bacana para você conhecer e aprender sobre o método de tarô e usar a tua intuição de forma benéfica. Você encontra os meus livros aí nas livrarias Saraivas, na Saraiva, que é uma grande parceira nossa há mais de 25 anos. E o tarô, se você quiser um dia adquirir, ele vem com as cartas, vem com DVD aula, que é o curso de tarô, e você tem as respostas das perguntas já dentro do livro. Então não tem como errar, é muito fácil, né? Eu ensino assim de modo bem didático esse caminho do tarô. Vale a pena para você conhecer o tarô, você não precisa frequentar uma religião para desenvolver o seu ser sensitivo. Não vai causar mal nenhum para você. O tarô é muito facinho e é o tarô dos anjos, né? Então o meu tarô, ele sempre vai passar uma mensagem positiva para você. Se você quiser conhecer o meu site, também é um prazer tê-lo lá no meu site. É o www.companhiadosanjos.com.br. Basta você digitar no Google Companhia dos Anjos, você vai cair na minha editora. Que mais? Lembrando que eu faço as consultas e os mapas, que eu adoro conhecer pessoas que me assistem, que me ouvem aqui na Rádio Mundial, né? É um trabalho que eu faço com muito carinho, gosto muito do que eu faço, onde o tarô me dá respostas muito concisas, né? Ele vê vocação, profissão, amor, trabalho, de uma forma tão espetacular, assim, é uma ferramenta que me encanta muito. Eu fico à disposição no que eu puder te ajudar. No Facebook, você me encontra lá, eu estou todo dia no Facebook, na medida do possível eu estou respondendo as perguntas, as dúvidas dos temas que eu exponho aqui na Rádio Mundial. Você me encontra como Mônica Buon, B-U-O-N. Eu tenho uma página que é a página oficial. Eu devo estar com 127, 128 mil pessoas lá. Vai ser uma honra tê-lo lá comigo. E no Instagram, você pode me localizar no Mônica dos Anjos 72. Mônica dos Anjos 72. Você acha que você é uma sensitiva, um sensitivo? Deu para entender um pouquinho sobre esse assunto que é tão bacana? A primeira coisa, gente, vá por você. Não tenha medo de explorar essa capacitação que você tem de sensibilidade espiritual. Siga você, siga a sua cabeça. Não vá pelo conselho dos outros, sabe? Explore mentalmente o que você acha melhor. Pode ser o tarô, astrologia, um centro espiritual. Veja o que é mais adequado para você. E se você achar que você não se localizou e encontrou alguma religião, algum centro, não tem problema, faz que nem eu. Né? Eu já estou há 38 anos nessa jornada solitária, que eu adoro, que você vai buscar o conhecimento na tua casa através dos livros. É um ótimo caminho também. E você é o melhor mestre de si mesmo, tá bom?